Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Hoje trataremos do tema a boa utilização de nossos talentos. E quando a gente fala em talento, nos vem à cabeça o talento artístico, que tanto alegra a nossa alma. Lembro certa ocasião de uma peça de teatro, As Últimas Luas, com o ator Antônio Fagundes, um texto denso, longo, emocionante, que tocou toda a plateia. Fiquei no final do espetáculo, de certa forma, extasiado com o talento daquele profissional da arte. Também fico profundamente emocionado com o talento dos músicos, aqueles que têm a capacidade de falar ao nosso coração pela via musical. Nosso companheiro tão querido da SER, o Filinto, tem um talento extraordinário quando senta ao piano e toca de ouvido. Pouca gente sabe disso, então eu já contei para que nossos companheiros cobrem do Filinto, quando tiver oportunidade, para que ele execute alguma peça musical no piano. Vocês vão verificar o talento desse nosso companheiro. Mas também quando a gente fala em talento, não dá para não deixar de citar a famosa parábola dos talentos. Essa parábola, tão conhecida, está registrada por dois evangelistas, Mateus e Lucas. E essa parábola nos dá conta de um senhor que tinha suas posses e que resolve viajar para o exterior e entregar para 3 de seus servos alguns talentos. Talentos aqui representados como uma expressão monetária. Ao primeiro servo, ele entrega 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Segundo os evangelistas, esse senhor entregou esses talentos segundo a capacidade de cada um. O primeiro, que recebeu 5 talentos, quando o senhor voltou, prestando contas, retribui os 5 talentos com mais 5 talentos. Todos 10 talentos, dobrando, portanto, os talentos que receberam. Da mesma forma fez o segundo servo. O segundo servo recebe 2 talentos e também entrega mais 2 talentos. Ao todo, 4 talentos. E o Senhor fica muito contente com o resultado dos seus servos. Já aquele que recebe 1 talento foi aquele servo que, com medo de perder esse talento e ter que depois receber a ira do Senhor, ele resolve enterrar esse talento. E quando o Senhor volta, ele entrega, e dizendo ao Senhor que sabe da capacidade dele de colher onde não ceifou, e com medo de restituir nenhum talento, de perder esse talento, devolve, portanto, o que ele tinha lhe confiado. E o Senhor assim se refere na parábola, na narrativa do evangelista Mateus, com relação a esse talento. Diz assim: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso, de certa forma, pode, em princípio, nos impressionar. Acontece que o recurso extraordinário da parábola é um recurso educativo e que Jesus utilizou por diversas ocasiões. Há uma característica fundamental nas parábolas. Elas encerram verdades para a eternidade. Ali está, de certa forma, escondida essa verdade. Aparentemente, é uma história corriqueira do dia a dia de uma determinada época e que pode ser, se não prestada atenção, até entendida de forma equivocada. O objetivo da parábola é deixar esse ensinamento para um momento posterior, o momento em que aquele que leia, que tome conhecimento, a partir do momento que vai ampliando conhecimentos, que vai amadurecendo o seu senso moral, ele tem condições de penetrar o verdadeiro simbolismo daquele ensinamento, o verdadeiro significado da parábola. E é muito possível hoje, tendo tantos séculos de cristianismo, tendo a doutrina espírita consoladora, esclarecida, para nos auxiliar nesse entendimento da parábola dos talentos. E nessa simbologia, nós vamos também contar com o auxílio extraordinário de um companheiro querido do estado de Mato Grosso, que é Alírio de Cerqueira Filho, que no seu livro Parábolas Terapêuticas consegue trazer um simbolismo muito rico dessa parábola. Primeiro, precisamos, para entender, ver o significado real do que nós entendemos por talentos. Talentos que foram expressados ali como condição, uma situação monetária. Na verdade, talentos são os recursos somados à oportunidade. A dimensão da parábola é sempre uma dimensão espiritual e simbólica. Esses recursos que nos são colocados à disposição podem ser recursos materiais, recursos espirituais, recursos pessoais ou recursos de capacidade, que juntadas à oportunidade que nos são conferidas, tantas, elas significam o conceito do que a gente entende por talento. Como exemplo de recursos materiais, a gente pode observar a nossa condição financeira, a nossa saúde do corpo físico, a nossa condição de trabalho. Como recurso, do ponto de vista espiritual, nós lembramos que temos à nossa disposição sempre a proteção espiritual, o concurso e o auxílio de benfeitores espirituais, de um anjo protetor, que podem significar, na condição de auxílio, também talentos à nossa disposição para serem multiplicados. Também lembramos os talentos da nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir o certo do errado, o bem do mal, as nossas virtudes, o nosso senso moral.
Todos os recursos devem ser utilizados com uma característica: sempre para a nossa evolução e para um bem coletivo. Porque aquilo que é considerado recurso mais oportunidade, como talentos colocados à nossa disposição, tão somente para nós e que não consiga ser disponibilizado de alguma forma para um bem coletivo, não é o talento que a gente trata dessa parábola. Não é o talento desejável para o nosso proceder. O problema é que tantas vezes esses talentos que nos são colocados à disposição, nós não utilizamos da forma mais adequada. Ou como o servo negligente, que enterrou os talentos, tantas vezes nós enterramos talentos. Nós não utilizamos aquilo que nos é colocado à disposição. Ou quando utilizamos de forma inadequada. Enterrar talento significa não fazer o uso dos recursos ofertados por Deus. E essa oferta é sempre colocada como, sobretudo na questão material, como um empréstimo divino, em que teremos um dia que dar conta, porque não é nosso. Toda nossa riqueza material, por exemplo, fruto de um trabalho honesto e digno, e que a gente conquiste, um dia chegaremos no momento da existência que aqui deixaremos. As posses, aquelas relações nossas no âmbito da família corporal, aquelas relações de âmbito comercial, de âmbito profissional, contextualizados na presente existência, um dia chegará que teremos que deixar. Nos foi dado por empréstimo. Não nos pertence. O que vai nos pertencer são as nossas conquistas, os nossos tesouros verdadeiros, os tesouros que carregamos para além da existência, carregamos como patrimônio espiritual. E esses recursos, quando nós abusamos, utilizamos de forma como não deveríamos, de forma egoística, para nós seremos convidados pela própria vida, pelas leis maiores, a não dispormos mais desses talentos, como na parábola. Quando Jesus se refere que será tirado, é nesse sentido. Porque não soubemos utilizar os talentos, não poderemos ter esses talentos mais disponíveis para aprendermos a valorizar. Essa é uma oferta da evolução, da nossa proposta evolutiva, de forma educativa. Portanto, os talentos devem ter sempre um efeito para o bem e um efeito multiplicativo. Eles não devem ser contidos tão somente para o nosso usufruto. É preciso ir além. É preciso compartilhar esses talentos para o bem. E na parábola, nós vemos duas situações bem opostas. A primeira situação é a situação dos servos que foram diligentes. E a segunda situação do servo que foi negligente. E nós nos perguntamos,
diante do espelho, cada um de nós faz a pergunta: como nós temos administrado os talentos que nos são ofertados por Deus? Somos aqueles como os servos diligentes ou somos aqueles como o servo negligente? Essa questão não é tão fácil de responder, porque por ora nós nos comportamos como servos diligentes, sim, e tantas outras vezes nós nos comportamos como o servo negligente. É a característica da nossa condição de espíritos imperfeitos ainda, que necessitam trabalhar e trabalhar o nosso interior. O problema é que tantas vezes nós enterramos talentos, não fazendo bom uso, e por outras vezes também desperdiçamos os talentos que nos são oferecidos, porque não também sabemos utilizá-los da maneira mais adequada. Com relação ao servo negligente, que ensinamento nós poderemos obter nessa parábola e no comportamento do servo? Observem que quando lhe é oferecido um talento para que ele pudesse multiplicar, ele foge das suas responsabilidades. Ele se afasta da consequência da administração do bem, porque ele certamente não se encontrava ou não se acreditava capaz de fazer a boa administração desse bem. Quantas vezes na vida nos é dada uma tarefa e nós refugamos, e nós declinamos das responsabilidades dessa tarefa? São os momentos que nós nos comportamos como um servo negligente. Arrumamos inúmeras justificativas. Aliás, em situações opostas e parecidas com essa parábola, diante de grandes desafios, nós costumamos arrumar duas situações distintas. Ou nós arrumamos motivação, ou arrumamos justificativas. Observem que o nosso companheiro do livro, o Alírio de Cerqueira Filho, neste capítulo, trabalha muito bem aquilo que ele chama de movimentação, uma movimentação típica do servo negligente, chamada de motivação por afastamento. E a motivação por afastamento, segundo o autor, é aquela desmotivação. Não é a motivação que vai agregar algo de positivo. Ao contrário, a motivação por afastamento, segundo o Alírio, é quando a pessoa que quer se afastar de um problema que ela acredita ter. Não é necessariamente o problema que ela tenha, mas pelo menos que ela tenha crença de que tem o problema. Quando ele tenha o problema. A pessoa tem uma necessidade, mas não pensa no resultado que ela vai obter, mas em todo o trabalho que terá para conseguir esse resultado. O seu foco principal está no problema e na sua suposta incapacidade para resolvê-lo. Quantas vezes a gente não tem situações dessa forma na nossa vida? Onde
a gente se preocupa muito mais com o trabalho que vai dar do que com a solução. O prazer do trabalho realizado é aquele que se apresenta uma determinada tarefa e fala, mas isso vai dar trabalho. Mas isso aí não vou. Mas isso aí é muito difícil. Não, mas não dá, porque falta isso, falta aquilo. Eu não tenho as condições. Quantas vezes a gente não age dessa forma? É claro que tantas vezes também falta de fato condições para executar as ferramentas adequadas, mas outras vezes nós arrumamos desculpa, nós arrumamos justificativas, arrumamos que o foco nosso, ao invés da solução, está no problema. E na vida, por mais que a gente possa estar numa situação dessa, de poder declinar, porque temos o nosso livre-arbítrio, isso nos dá uma certa ilusão. É a ilusão de que temos a opção de nada fazer, de não enfrentar os desafios, de refugar. Temos a opção de estacionar. Temos a opção de nada fazer. Aliás, é a situação inicialmente mais cômoda, mas não é a solução mais inteligente. E quando a gente pensa nessa possibilidade de estacionar, de não aceitar os desafios, de ficar no nosso canto, a gente lembra de 3 questões que Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos. Essa obra fundamental da doutrina espírita, essa obra que é a base da doutrina espírita, publicada na sua primeira edição, dia 18 de abril de 1857. Na questão 132 deste livro extraordinário, Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Os espíritos respondem a Allan Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O nosso destino, pois, está na perfeição. Só que ninguém chega à perfeição estacionado. A perfeição não chega para a gente. Nós que nos dirigimos à perfeição. Essa caminhada para segundo os Espíritos, se faz por meio da expiação, das dores, das consequências dolorosas da má utilização, por exemplo, dos nossos talentos no passado. E para outros se faz de forma missionária, de forma a agregar a colaboração para que os demais que caminham conosco na humanidade. Na questão ainda, os Espíritos dizem assim, visa ainda outro fim em encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, todos nós temos uma parte que toca na obra da criação. Isso é fantástico. Significa que todos nós somos importantes. Por mais que entendamos que o universo é infinito, a nossa distância evolutiva do Criador, nós somos seres que fazemos parte da criação. A encarnação nos coloca em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação.
E ninguém consegue realizar qualquer obra de braços cruzados. Ninguém consegue permanecer quieto no seu canto e realizar suas obras. É impossível que isso aconteça. Na questão 333 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os benfeitores espirituais. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? É aquele estado do servo negligente, que enterra seus talentos, que não quer multiplicá-los, que não quer buscar agregar progresso espiritual. Será que ele pode permanecer na situação mediana? Os espíritos respondem que indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então não adianta enterrar os nossos talentos. Não adianta utilizar inadequadamente os talentos. Precisamos ter a obrigação de fazer o bom uso dos talentos. Temos necessidade disso para fazer parte da obra que nos cabe na criação. E na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? É a situação também do servo negligente. Ele não perdeu dinheiro, mas também não ganhou. Será que dá para viver assim, um tanto em cima do muro, sem necessidade de praticar o bem, mas também não praticar o mal, nessa situação muito cômoda? Não, os espíritos respondem. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É o servo que está sendo cobrado porque ele não multiplicou. Ele está respondendo por aquilo que ele deixou de fazer. Ele está respondendo pela sua omissão. E cumpre fazer no limite das suas forças, diz os Espíritos. Lembre que na parábola o Senhor entregou os talentos conforme a capacidade de cada um. E assim é dado para nós outros, no limite das nossas forças. Ninguém dá para a gente uma tarefa do ponto de vista espiritual esteja acima da nossa capacidade. Todo desafio de dimensão espiritual deve ser colocado nesse patamar, nesse significado real. Alírio, no livro Parábolas Terapêuticas, no capítulo sobre a parábola dos talentos, chega a dizer assim: quando não temos iniciativa para multiplicarmos os talentos, cedo ou tarde deveremos sair da zona de conforto psicológico, característico da inércia. Durante um período, podemos até nos sentir confortáveis, fazendo coisa alguma para mudar a nossa vida. Mas esse conforto nos será tirado. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado, como lembrou Jesus. Perderemos também os talentos que nos foram emprestados. É como se estivéssemos deitados
num confortável sofá. De repente, aquele sofá não está mais ali e teremos que ficar em pé. E teremos que buscar uma forma de agir e não mais deitarmos na acomodação. Os talentos têm esse significado. Ficamos naquela zona de conforto, onde não precisa, achamos na nossa infantilidade espiritual, que não é necessário ampliar esses talentos que nos são colocados à disposição. E aí depois, esses talentos nos são tirados. E segue o autor, Alírio, dizendo o seguinte: a motivação por afastamento, essa motivação que desmotiva, na verdade, acontece em todas as situações em que nos obrigamos a realizar alguma tarefa. Inicialmente, nos obrigamos, pois tememos as consequências de não realizá-la. Mas como essa motivação é fruto de obrigação, logo entraremos na desmotivação e aí voltamos ao padrão inercial que havia no início, até que as necessidades, devido à não realização do objetivo, voltam a se avolumar e tudo recomeça. A pessoa se obriga a se motivar, gerando um círculo vicioso: motivação, desmotivação. Assim acontece, em geral, conosco na condição de espíritos imperfeitos. Como não há, propriamente, uma espécie de maniqueísmo, ou todo mundo é evoluído, servo, efetivamente dirigente, ou servo totalmente negligente, na nossa condição, imperfeitos ainda, que conquistamos alguns valores já preciosos de recursos espirituais, e ao mesmo tempo tropeçamos, esquecemos, estamos nessa zona cinzenta da nossa evolução, mas caminhando em busca de conquistas maiores. Isso acontece conosco. Por vezes, agimos como negligentes e outras vezes agimos como aqueles que são diligentes. Nosso querido companheiro Raul Teixeira tem uma palestra belíssima que fala o momento, essa dicotomia, essa dualidade humana, que ora somos fada e ora somos bruxa. Isso é característico da nossa condição evolutiva ainda. E é um ciclo vicioso, porque em determinado momento nos motivamos e, ao mesmo tempo, nos desmotivamos. Isso é muito comum, por exemplo, em algumas tarefas que a gente até vê a importância de realizar. E realizamos bem em determinada época, e outras épocas a gente esquece, a gente se entrega ao desânimo, por exemplo, diante de uma dieta necessária, ou diante de um momento que a gente precisa tomar resoluções importantes para a nossa vida, diante de fazer um exercício físico regular e permanente. A gente, no início, faz e está entusiasmado, e daqui a pouco a gente parece que esquece, a gente cai, aí sente as dores, as consequências, e aí volta de novo e vai num círculo muito característico das nossas imperfeições, das nossas variações, né? As pessoas, nesse tipo de servo invigilante e nessa chamada motivação por afastamento, sugerida pelo Alírio de Cerqueira Filho,
as pessoas estão atentas no que elas não querem, ao invés de estar atento naquilo que elas querem. Porque quando a gente tira o foco do nosso objetivo maior, a gente acaba colocando foco naquilo que não é o principal, ou naquilo que nos afasta, que é a questão das nossas dificuldades. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas eu não consigo perseverar. Ah, mas eu não consegui a disciplina. Diz o autor, no ciclo vicioso de motivação, desmotivação, em geral, no momento de motivação, a pessoa experimenta uma empolgação, mas não entusiasmo. E aqui o autor faz uma explicação muito importante, que é a relação entre empolgação e entre entusiasmo, que podem parecer palavras sinônimas, mas não são. Sobretudo do ponto de vista psicológico, o autor diz assim: entusiasmo, psicologicamente, é mais profundo que empolgação. Entusiasmo significa ter consciência daquilo que está realizando. E por isso entrar em júbilo, êxtase pelas realizações elevadas. É a condição típica da motivação por aproximação, característica dos servos diligentes da parábola. Então, se o servo negligente tem aquilo que o autor chamou de motivação por afastamento ou desmotivação, os servos diligentes vão apresentar uma outra característica, uma motivação por aproximação, uma motivação efetiva, e que substituem a empolgação pelo entusiasmo. É característica de espíritos que estão direcionados ao seu progresso espiritual o entusiasmo. É fundamental o entusiasmo. As atividades feitas com entusiasmo são atividades proveitosas, que geram resultados elevados, que geram resultados mais esperados. Ao passo que, quando estamos empolgados, aquilo parece que, como fogo, vai arder, vai dar uma impulsão e depois essa chama se apaga, porque não há combustível suficiente para alimentá-lo. Portanto, é preciso, nesse processo, nessa trajetória, substituir uma empolgação importante, sim, mas que ela passe a ser duradoura para que alimente as nossas motivações e entregarmos os resultados esperados, tal qual os servos diligentes. Nessa motivação por aproximação, o autor diz que as pessoas buscam se aproximar daquilo que desejam. Elas focam na solução do problema e não medem esforços para realizá-la. São pessoas cheias de entusiasmo nas quais se manifesta o divino. Diferente do servo negligente, que foca no problema, os servos diligentes focam no resultado. Eles utilizam-se dos talentos, mas com foco na ampliação desses talentos. E diz o autor Alírio, cumpre-se então aquilo que Jesus diz, porque a qualquer tiver será dado e terá abundância, pois quanto mais motivadas as pessoas, mais resultados positivos elas alcançam. O que lhes aumenta ainda mais a motivação e o entusiasmo em um ciclo, agora sim, virtuoso. Quanto mais têm, mais terão em abundância.
e a gente começa a entender o significado das palavras de Jesus. Quanto mais a gente vai ampliando esse recurso, mais a gente vai tendo, mais tem possibilidade de ainda ter mais. Nós vamos aumentando e multiplicando os nossos tesouros, não os tesouros materiais, mas os tesouros morais. Nós teremos em abundância. Quando estabelecemos uma relação de prazer, de satisfação com o que fazemos, tornando-nos proativos em todas as circunstâncias. Cada um dos nossos atos leva a nossa impressão pessoal, entendendo-se de nós, estendendo-se de nós para as demais pessoas, doando-nos para as demais, estabelecendo o código determinado por Deus e cantado por Francisco de Assis. É dando que se recebe. Olha quão profundo o significado desses ensinamentos. É dando que se recebe. É nesse processo, nesse círculo virtuoso, e que a cada um de nossos atos leva uma impressão pessoal para o bem, uma relação de prazer, numa relação daquilo que é feito não por reclamação, não por obrigação, não por um dever estipulado de cima para baixo, mas é o indivíduo consciente, conhecendo-se por que está fazendo, quais são os objetivos da ação, qual é a missão que deve ser atingida, qual é a meta que deve ser atingida para obter os melhores resultados. E os talentos sendo multiplicados para um bem comum. Como diz o autor Alírio, diz assim, cada um de nós leva a nossa impressão pessoal, estendendo-se de nós para as demais pessoas. Lembre-se que aqueles talentos tinham a finalidade de ser algo proveitoso também para os outros, para um bem comum, para serem compartilhados e não tão somente numa proposta egoística que fique em nós. Nas ações efetuadas por prazer, com gosto, com coração, portanto, filhas do amor, vamos encontrar as pessoas que estabelecem uma relação de profunda efetividade com o seu trabalho, com a sua família, a sua comunidade, aqueles que com eles caminham. Para essas pessoas, as atividades não pesam. As horas são minutos, os anos são dias. Nós vemos essas pessoas de alta performance. E aqui dizendo não no mundo de negócios. Alta performance do ponto de vista de utilizar bem os seus talentos. Em benefício próprio, em benefício da sociedade. Essas pessoas são profundamente eficazes naquilo que se propõem. Elas conseguem, em geral, aproveitar muito melhor o tempo. Eu me lembro de nosso querido Raul Teixeira, numa reunião para trabalhadores na Sociedade Espírita Fraternidade, dizendo para nós que tempo era uma questão de prioridade. E a gente admirava muito esse trabalhador querido, como ele conseguia administrar o tempo. Imaginamos mais ainda o nosso codificador Allan Kardec, que, pouco mais de uma década, ele consegue deixar como legado a codificação espírita construída, com seus 5 livros, mais as revistas espíritas, que ele publicava mensalmente.
que ele fazia revisão. Na época não tinha sequer eletricidade, era luz de lampião. Como esse espírito conseguia multiplicar os seus talentos, nos dando o ensinamento do que é possível. Lembro-me que uma revista, não me recordo qual, de 1959, uma revista espírita, há uma nota de referência ao Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns é de 1861. Esse artigo é de 1859. E muitos perguntariam, mas não tinha nem sido publicado. Isso mostra que servo diligente era Allan Kardec. Ele fazia a revisão das próprias referências na revista espírita. Atualizar, e não é atualizar hoje com o computador, que é tudo mais fácil. Ele conseguia atualizar as referências da revista espírita, nos ensinando o que é um servo diligente, que faz bom uso dos seus talentos. E quantos talentos tinha esse espírito admirável, Allan Kardec. Para essas pessoas, a tarefa, o trabalho decorrente das suas realizações é menor. Quanto mais vem a tarefa, mais ela consegue simplificá-la pelo trabalho no amor, pelo trabalho perseverante. São capazes de transformar as dores, as lágrimas, em condições felizes. Os muros, as barreiras grandes se tornam pequenas. Para elas, o jugo é suave e o fardo é leve, porque entenderam os ensinamentos mais profundos de Jesus. Estão mergulhados na essência, na sua essência. E qual é a nossa essência? A nossa essência é divina. Temos a marca do Criador. Tudo se torna mais fácil quando a gente coloca o amor acima de todas as dificuldades e sabe que diante das piores provações, das piores dores, tudo passará. Sim, tudo passará. E nós venceremos, mas executando bem os nossos talentos. É um movimento proativo em que as pessoas dão real significado ao sentido da vida, porque estão com foco nos seus objetivos maiores. Estão com foco em multiplicar os seus talentos. Para a utilização boa desses talentos, que é a proposta da nossa reflexão, Alírio nos apresenta algumas condições muito importantes, que são elas: a ação da vontade, e a vontade aqui na condição de força de vontade, que é desenvolvida a partir da fé. E a fé espírita, nós conhecemos, é aquela raciocinada. Nós não temos a fé porque isso era alguma coisa que a gente acredita ou não acredita. É porque nós construímos a nossa crença a partir de nossos conhecimentos. E isso alimenta as possibilidades que temos para exercício consciente das nossas vontades. A nossa vontade não é a vontade mais egoísta, mas é aquela vontade que está de acordo com a proposta das leis maiores da vida, que está em sintonia com as aspirações elevadas da vida. A outra característica é a competência.
É aquilo, competência aqui no significado de saber realizar, saber o que se deve ser realizado. É ter consciência daquilo que é realmente necessário. Não basta a gente saber o que tem que ser feito, é preciso saber como deve ser feito, para que a nossa inteligência, tanto cognitiva como emocional, vá auxiliar a força de vontade, e que ela seja direcionada com sabedoria. A outra característica que lembra o nosso companheiro Alírio no livro é que é um necessário esforço. Não há possibilidade de ampliarmos qualquer tipo de talento sem esforço. É aquela questão de que não dá para evoluir estacionado. Por mais que a gente tenha o livre-arbítrio de querer assim permanecer na condição inércia, chegará um momento que as próprias dores nos chamarão ao trabalho da evolução, ao trabalho do esforço próprio. E o outro requisito é alimentar o nosso auto-amor. E auto-amor significa em ter as melhores escolhas para o nosso progresso moral. E nessa auto-amor, nessa escolha adequada de vivenciar esse amor que nos é colocado, do amar a si próprio, é sempre numa situação de estarmos em sintonia com o amor ao próximo, com o amor a Deus. Quem ama a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus, não ama o próximo. Quem não ama a si mesmo também não ama o próximo, muito menos a Deus. Auto-amor são as decisões adequadas para sermos servos dirigentes. E a outra é a busca da felicidade, que é a nossa grande motivação, dando sentido verdadeiro à vida humana, e que nós conseguiremos vivenciá-la a partir de nossas conquistas. Quanto mais evoluído é o ser, mais será feliz o ser. No final, ele apresenta no capítulo uma meditação sobre as possibilidades que nós temos de trabalhar esses talentos como servos dirigentes. Apesar das dificuldades do caminho, e se utilizando dessas características que vão nos ser úteis para multiplicar os talentos. Diz assim Alírio, de forma muito feliz: se eu quiser verdadeiramente mudar algo em mim que me limita, eu posso e sou capaz de realizá-lo, mesmo que haja dificuldades, fruto das minhas próprias limitações. Eu consigo transformá-las se eu utilizar a força de vontade de forma competente, aprendendo a superar, através de vários recursos, as limitações, solucionando-as com inteligência, paciência, perseverança e esforço continuado, de forma gradativa e suave, com o menor esforço possível. Tudo isso porque eu me amo e por isso quero o melhor para minha vida e desejo obter a plenitude e felicidade que mereço. E eu acrescento: para utilizar os talentos em meu benefício e em benefício do próximo, amando e servindo na seara de Jesus. Todos nós podemos dar boa utilização de nossos talentos.
lembremos do significado profundo desta parábola, desse recurso extraordinário nos legado por Jesus. Somos capazes de nos transformar em servos diligentes. Sejamos eles os servos que darão conta ao Senhor daquele que nos foi ofertado por acréscimo e misericórdia para o nosso bem, para o nosso progresso e progresso da humanidade. Tenhamos bom ânimo, porque Jesus nos ensinou. Eu venci o mundo. Nós podemos vencer as nossas dificuldades utilizando esses talentos abençoados e nos concedidos por Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem com Deus.